Amém? Amém. Nós estamos fazendo o que aqui desde domingo? Conhecendo a Deus. O que foi que eu dei semana passada? Sabedoria, poder. Amém. Amém. Ou seja, nós... Amém? Tem alguém ainda aí? Então se liga no trono da graça. Aleluia. Palavra breve, né? Apenas 4 horas de relógio, né? Então se liga aí, para não perder nada. Sair daqui cheio da presença de Deus. Amém? Aleluia. Amém. Nós estamos estudando os atributos de Deus. Entramos pelos atributos incomunicáveis e agora estamos nos comunicáveis, ou seja, atributos que Deus tem, mas que Ele também infere ao homem. Nós falamos semana passada sobre o quê? Sabedoria e poder. Sabedoria e poder. Ou seja, você sabe que o homem, ele adquiriu sabedoria, o homem tem poder de criar certas coisas limitadas, mas o homem tem poder. Ele só é limitado. Deus não deu ao homem a onipotência, mas Deus deu o poder. Mas não foi aquele poder que é, né? Pisa na cabeça. Cuidado. Eu fico, eu pisei, ele me botei. Amém? Amém. Ou seja, vamos falar hoje da santidade de Deus. Aleluia. Posso fazer uma pergunta à igreja? A igreja que estuda a Bíblia aqui, né? Amém. Glória. O homem, ele tem santidade? Vamos lá, responda aí, Gabriel teve coragem. Não. E aí? Vamos lá. O homem tem santidade? Sim. Tá com medo da perda de errar, né? Glória. Ou seja, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6, que é um versículo chave para a palavra, amém? Amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e exaltado trono, e a aba das suas vestes enchia o templo, e acima deles estavam serafins. Presta atenção, ó. Aleluia. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o seu rosto e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Você está glorificando o Senhor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Posso fazer outra pergunta? Amém. Deus tem santidade? Sim. Quase você acerta. Deus, ele é santo. Quem tem santidade somos nós. Amém. Por quê? Qual a diferença? A diferença é que santo é um estado. Ele não é Deus porque ele é santo. Ele é santo porque ele é Deus. Ele é misericordioso, ele é poderoso. E a palavra santo é o ser. Santidade é um estado. Ou seja, hoje você está santo, cheio de santidade. Amanhã não está mais. Por quê? Porque nós confundimos a santidade com santificação. Glória a Deus. E vamos adentrar no assunto. Para responder o assunto, coragem. Aleluia. Zé Esboço tem aqui. Ou seja, eu não quero falar da santidade do homem, mas da santidade de Deus, que é refletida no homem. Ou seja, a santidade de Deus, ela é algo incomparável. É tanto que os anjos, quando vão se referir a Deus, eles não se referem a Deus como apenas santo.
eles elevam a santidade de Deus ao terceiro grau. Se o homem não chega nem ao primeiro, imagina o terceiro. Ou seja, Deus ele é santo, santo, santo. Ou seja, ele é incomparável em santidade. Ou seja, depois que vem os outros, e nenhum homem pode se comparar à santidade de Deus. Porque a santidade de Deus ela é algo singular. Nada, você não vai encontrar ninguém. É por isso que quando eu prego, as pessoas têm uma tendência a me interpretar de uma maneira errônea, aonde eu coloco Deus em tudo e o homem em nada. Por quê? Porque está se ensinando aos homens que eles podem alguma coisa, que eles são alguma coisa, que eles são o chuchuzinho de Jesus. Só que não é. Ou seja, nenhum homem ele pode se comparar à santidade, se comparar em santidade a Deus. Ou seja, vamos lá entender, abra sua Bíblia em 1 Pedro. Não botei a TV porque são poucos versículos, então eu Aleluia. não botei a TV hoje. Amém? Amém. 1 Pedro, versículo 1. Capítulo 1, verso 15. Amém? Amém. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam todos vocês santos. Olha. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou. Não confunda. Aqui a palavra de Deus ela não está dizendo que você vai ser santo igual a Deus em nível de santidade. Nós jamais chegaremos no nível de santidade que Deus tem, mas nós distorcemos a santidade de Deus. Por exemplo, para você o que é alguém santo? Por exemplo, se um homem, ele é alguém que fala manso, ele é alguém que não responde ninguém, que a mulher grita com ele, aí eu estou, olha, esse homem é um santo. Por quê? Porque para nós, a santidade ela tem que vir por obras. Se o homem ele é ignorante, se ele fala com intrepidez, as pessoas não têm ele como ignorante. Ao contrário, tem ele como alguém infalível. E odeia, critica, aponta, porque ele não demonstra fraqueza. Porque nós temos a tendência por seres humanos, quando encontramos alguém fraco, a gente levanta. Quando vemos alguém em pé, a gente derruba. É assim que funciona. Ou seja, eu estou achando que Deus vai falar. Ou seja, Deus não está falando aqui em nível de igualdade. Jamais nós alcançaremos a plenitude de igualdade na santidade de Deus. Ele está falando em assemelitude. Nós não vamos alcançar a santidade, mas devemos viver, buscar como se alcançasse com desejo, com anseio de alcançá-la, mas jamais alcançaremos. Ou seja, o homem só se assemelha a Cristo em santidade, porque assim Cristo nos deu a santidade. Aleluia. Você não é santo porque você é santo. Você é santo porque Cristo morreu na cruz para lhe tornar santo. Aleluia. Porque Cristo ele não apenas morreu santo, ele viveu em santidade. E a nossa debilidade, um assunto que é chato, que tiraram dos púlpitos, foi a santidade. Glória a Deus. Se vem alguém em pecado, alguém imundo, com pensamentos horríveis, que não vive uma vida com Deus, mas prega bonito, fala aquilo que eu quero ouvir, aleluia, glória a Deus, lá, 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 lá. Nós temos essa debilidade. A santidade na vida do homem, ela tem que vir nas obras, no falar, no agir, no proceder, mesmo que esse outrora caia. Mas ele não pode viver caído, tem alguma debilidade. Funcionamos aqui sim, ou ele está com uma máscara de infalível, que ninguém viu, ninguém sabe, ou as pessoas que têm contato não sabem, ou ele é um ator que a Globo está perdendo.
Você acha que tem cristão que não fez santo? Deixa eu calar. Aleluia. Cuidado! Não interessa, é melhor você ser alguém que Cristo está moldando do que ser alguém que Cristo nunca moldou, nunca provou, nunca capacitou. Ou seja, nós jamais nos assemelharemos a Deus em santidade sem Cristo. Romanos 8, 29 e 30. Aleluia. Amém. Amém. Romanos 8, 29 e 30. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos. Aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou também os glorificou. Você entende que não podemos fazer nada para alcançar a santidade. Nós devemos viver almejando a santidade. Porque há uma diferença entre santificação e glorificação. A santificação, quando você aceita Cristo, indiferente do que as pessoas entendem hoje, mas quando você aceita Cristo, se você aceitou a Cristo e não tem passado pelo processo de santificação, dificilmente você foi convertido. Dificilmente, porque aquele que Ele chamou os capacitou. Como é que Deus capacita o crente quando ele diz: eu aceito o Senhor, sniff, eu chorando, eu quase nem falava, mas eu confessei a Cristo como Senhor e passei a viver a Ele, em vestes de santidade. Olha, preste atenção, em falar de santidade na frente dos outros. Então você não vive santidade, você demonstra santidade. É como se fosse um vaso que por fora está bonito, todo pintadinho e tal, mas quando olha dentro está cheio de casa de aranha, de barata morta. Ou seja, não está bonito por fora, por dentro, apenas por fora. Da mesma forma, ou seja, sem Cristo jamais o homem poderia alcançar a santidade. Ou seja, há opiniões que divergem em sua loucura. Ou seja, há pois quem critique quem é santo. Já viu essas frases no Face, tipo assim: eu odeio gente que arrota a santidade. Já viu gente assim? Você já viu frases tipo assim: a pior coisa é alguém que quer ser mais santo do que outro. Você não pode ir por essas frases, não. Isso são frases do inferno. Se você é santo, busque mais. Foi Jesus quem disse: aquele que é santo se santifique, mas aquele que é sujo se suje. Mas não é assim que o mundo está aplicando na vida do cristão. Na vida do cristão está sendo aplicado assim: olha, se eu sou santo, eu não posso criticar ninguém, eu tenho que fazer um pecadinho que é para não ser santo. Ou seja, as pessoas elas não são, por serem criticadas no seu erro, não aceita que alguém seja santo. Funciona mais ou menos assim. Vamos usar um exemplo. Eu estou no adultério. Meu presbítero descobriu. Aí ele me chama para mim, pastor, que onda é essa, meu irmão? Rapaz, sai dessa, isso aí vai me matar e tal. Aí eu, você quer ser mais santo do que eu? Quem está errado é eu ou ele? Quem? Senhor. Quem está errado? Senhor. Ninguém vai assumir, não é? Quem está errado? Quem está errado sou eu, filho, tem um pecado. Ele está certo, me pôr no caminho. Você está entendendo como a gente está distorcendo os valores bíblicos? Aquele que é santo, aquele que busca a santidade, que quer viver para Deus, ele não presta na visão daquele que vive no pecado. Porque aquele que vive no pecado, ele não consegue enxergar que Deus cobra a santidade do homem. E aí vão para os Facebooks, para os status. Odeio gente que posa de santo, tal, pá. Se você não consegue ser santo, não critique quem consegue. Aleluia. Glória a Deus. Busque você. E quando for criticado, aceite. Porque um cristão, a Bíblia manda o cristão botar o outro no caminho.
Glória a Deus. Mas você já viu que tem uns cristãos que querem botar o outro no caminho, mas ele não tá? Já viu? Já viu esse? Aí é onde vem embora o perigo. Aí Jesus chama esses de hipócritas. Só que funciona mais ou menos assim. Se ele, Deus, usou ele para me pôr no caminho, eu jamais posso criticá-lo e nem reclamar e nem apontar ele porque ele caiu. Porque se Deus usou ele para me pôr no caminho, Aleluia. oxalá, glórias a Deus. Mas nós vivemos uma vida tão imunda com Deus que quando a gente vai ser corrigido, quando a gente vai ser colocado nos eixos, a gente já se espanta logo, já diz que o outro quer ser melhor, ou seja, é uma autodefesa inconsciente ou muitas vezes consciente de nos expor. Funciona mais ou menos assim. Todas as vezes que alguma situação nos expõe, a gente já tem uma autodefesa de colocar no nosso lugar aquele que nos expôs. Porque é a minha defesa. Ei, ele está me corrigindo, mas ele não é santo. Glória a Deus. Aleluia. Ai, papai. Então, vamos lá. Ou seja, pois criticam a santidade por não se acharem tão santos, sabendo que as opiniões sem Bíblia são como alguém que se contempla diante do espelho. Você vai diante do espelho, coloca laço, coloca maquiagem, coloca um bocado de coisa, mas quando você vira as costas, nem sabe como é que está mais. Não se lembra mais do seu rosto. Aleluia. Ou seja, a santidade ela é algo tão importante quanto o amor. Você sabia disso? Porque que amor vai dizer, ei, continue pecando, Deus te ama. Ele não vai fazer nada com você não. Fique tranquilo. Ele ama. Está entendendo agora? Mas as pessoas isolam os textos e dizem, Deus é amor e acabou, e eu faço o que eu quiser. Infelizmente não é assim. Aleluia. Você pode amar, você pode ter poder de profetizar, você pode ser alguém que alguém bate palmas, que alguém ovaciona, mas se você não vive em santidade, você jamais verá Deus. Está escrito. Foi eu que disse não. Aleluia. Ou seja, pois que amor vai dizer que tudo está bem quando não está. Funciona mais ou menos assim. Vou usar o homem que é o mais orgulhoso quando o assunto é relacionamento. Imagina um homem, ele chega e descobre que sua esposa tem outro homem. Hein? Como ele vai reagir? Não, tudo bem, legal, vou falar com ela. É assim que ele reage? Está entendendo como é importante a santidade? Amor não vai dizer que tudo está bem quando não está. Por isso que Cristo veio, dizendo, não está bom, não está legal. O relacionamento entre vocês e Deus está destruído, aniquilado. Vocês foram separados de Deus, foram colocados à parte de Deus. Por quê? Ninguém que é escolhido, ninguém que é chamado, passa por esta vida, vem a Cristo sem passar pelo processo de santificação. Se você veio a Cristo e aceitou a 10, minha visão é essa. Se você aceitou a Cristo há menos de 20 anos atrás, você nunca aceitou a Cristo. Nunca. Porque o Cristo que foi apresentado de 20 anos para cá, não é o Deus da Bíblia. É o Deus do... E água e areia, cadê a palavra? E revelação, Deus está me revelando aqui a identidade. Deus está me revelando aqui o CPF. E ela vai. Aleluia. E as pessoas gostam. As pessoas gostam disso. Porque é entretenimento. A palavra de Deus saiu dos púlpitos e colocaram o homem e os seus dons, e suas interpretações errôneas, e seus achismos. Ou seja, se você me diz algo que não tem na Bíblia, eu não engulo. Não tem esse, pode ser um teólogo, bacharelado, o que for, diabo 4. Não está na Bíblia, não entra na minha cabeça. Não
entra. Ou seja, para chegarmos à semelitude de Deus, nós temos que, é simples, quer ser santo? Odeie tudo que Deus odeia e ame tudo que Deus ama. Eita, pega. Aleluia. Sabe o que foi o que eu acabei de fazer? Acabei de lhe dizer que tudo que você ama, Deus odeia. Glória a Deus. E tudo que você odeia, Deus ama. Terra! Aleluia. Me diga uma coisa que você mais ama aí, e eu vou lhe dizer que Deus odeia. Aleluia. É simples. Ou seja, pois os nossos pecados são tão afrontosos a Deus, que não podemos nem nos ver dominados por eles. Só menos assim, eu sempre digo essas pessoas, hoje eu matei o Leandro, eu disse, eu não consegui matar o meu, engasguei ele ainda veio me morder. Enforquei o bicho, mas ele ainda me ganhou. Sabe por quê? Porque quando você chegar na plenitude de saber de quem Deus é, de temor em santificação e santidade a Deus, você não vai nem lutar contra Satanás mais. Ele vai vir contra você e a Bíblia vai dizer que ele fica ao seu derredor de um cristão. Cristão genuíno. Não é você não, eu estou falando de um cristão genuíno. Ele fica ao derredor procurando uma brecha. Você não, você, eu. A gente faz assim, Satanás dá a brecha, tira logo, não vou nem enxergar. A gente é assim. A gente não quer lutar contra Satanás. A gente não quer obedecer a Deus. A gente não quer ser cristão. A gente quer ser crente. Gospel. Evangélico. Mas jamais nós vamos ser cristãos sem se passar pelo processo. Porque o processo que não gera humildade, você fugiu dele. Sabe como é que o processo vem? Deus me botou no vale. E ele me botou no vale, me apertou. Deus usou o presbítero para me perseguir. O presbítero começou a me perseguir. Pai, pastor, assim não prega assim, pastor. Tu prega ele me perseguindo. E aí eu tenho que ir. E aí quando eu me vejo eu tenho que gerar humildade no presbítero. Se eu estava certo, eu estava errado. Verdadeiramente eu estava pregando tudo errado. Mas aquele arrependimento ao Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Alguém aqui já leu Eclesiastes 3? Amém. Eu vou pregar terça-feira. Quiser vir, derrubar o dogma da igreja. Derrubar. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o tempo de tudo. O tempo de Deus infere na sua obediência. Qual é o habitat do homem para Deus? Glória. Você vive na presença de Deus? Marrom mesmo, marrom o quê? Marrom mesmo. Aleluia. Não existe. Glória a Deus. Não existe viver hoje para Deus, amanhã mais ou menos, depois eu caio, aí não consigo me levantar e critico e atuo. Ou seja, pois os nossos pecados são tão afrontosos para Deus que você não pode nem se ver dominado por eles. Ou nós matamos o nosso pecado, ou ele vai nos matar. Você acredita nisso? Ele vai. Quando o crente não enfrentou o seu pecado, está aqui de igreja aí fora e morreu, está morto espiritualmente. De vez em quando aparecem umas fagulhazinhas, é que nem eu sempre digo: se você não ficou aqui com o evangelho genuíno, filho, aí você vai se lambuzar.